aqui na oficina da SpaceX. Elon Musk fundou a SpaceX no ano de seu nascimento com apenas duas coisas a seu favor. A SpaceX basicamente consistia em um tapete e músicos mariachi. Isso resume a SpaceX. Ele tinha mais um aspecto. Uma ambição que não conhecia limites. Elon acredita que o céu não é o limite, pois quer levar pessoas a Marte. No dia 3 de abril, a humanidade deu um passo mais perto desse sonho. Quando o maior foguete do mundo, o Starship reutilizável, tentou entrar em órbita pela primeira vez. Isso sem dúvida não parece uma situação padrão. Apesar de não atingir a órbita, Elon encara as falhas na SpaceX com aprendizado importante. É incrível ele criar uma empresa de foguetes com só uma graduação em economia e física. Elon, que tem cidadania canadense por causa de sua mãe, começou a estudar na Queen's University em Kingston, Ontário, 3 horas por semana, leste de Toronto. Ele escolheu a Queen's em vez da Universidade de Waterloo, que é famosa por seu programa de engenharia, porque, como ele disse à revista da Queen's, parecia não haver garotas em Waterloo. Não queria passar meu tempo na graduação cercado de homens. Depois de 2 anos na Queen's, ele foi para a Universidade da Pensilvânia, pois achava que uma escola da Ivy League poderia ajudá-lo a conseguir um emprego no ZEUA, a terra das oportunidades em tecnologia. Contudo, ter diplomas em economia e física não bastou para que ele se tornasse um cientista de foguetes. Então, Elon se ensinou devorando esses livros, um hábito que cultivou na infância, lendo a enciclopédia inteira quando tinha apenas 8 ou 9 anos. Ele também absorveu conhecimento dos melhores da indústria. Ele ligou para o consultor aeroespacial Jim Cantrell, que atendeu enquanto dirigia seu conversível com o teto abaixado. Ele pensou que Elon se apresentou como um bilionário da internet, como ele mencionou em uma entrevista para a Esquire. Elon não era um bilionário na época, mas conseguiu $180 milhões com sua empresa. .com se uniu ao PayPal, que foi comprado pelo eBay. Ele então colocou tudo em 3 projetos. 100 milhões foram investidos na SpaceX, 70 milhões na Tesla e 10 milhões na SolarCity, uma empresa de energia solar que mais tarde se uniu à Tesla. Em 2001, ele queria comprar um míssil balístico reformado dos russos para usar como lançador. Ele achou que suas ambições espaciais poderiam começar com o envio de ratos a Marte. Os russos pediam 8 milhões por ICBM, o que era o dobro do que Elon queria pagar. Quando ele ofereceu 8 milhões por 2, Jim Cantrell lembrou na biografia de Ashley Vance sobre Elon que os russos supostamente disseram algo como: "Garoto, não." Elon saiu da reunião muito irritado. No voo de volta, ele calculou o custo de um foguete em uma planilha. Ele percebeu que um foguete de tamanho modesto, que poderia levar satélites menores e cargas de pesquisa ao espaço, custaria bem menos que 8 milhões. Assim, a SpaceX nasceu com o objetivo de construir seus próprios foguetes. É uma subestimação dizer que começar uma empresa de foguetes é difícil. Elon encontrou um aliado em Tom Mueller, o padrinho da ciência dos foguetes. Tom estava empregado na grande empresa aeroespacial TRW, que depois foi comprada pela Northrop Grumman. Ele passava os fins de semana no deserto de Mojave, na Califórnia, construindo e lançando foguetes com um clube amador. Os amadores de foguetes eram próximos, e Tom conheceu Elon. Tom projetou o motor Merlin que impulsiona os foguetes da SpaceX. Esse motor pode perfurar o concreto com facilidade. O Merlin revolucionou os voos espaciais, pois foi projetado para ser reutilizado. Elon entendeu que a única maneira de abrir o espaço para todos era reduzir drasticamente os custos construindo foguetes reutilizáveis. O Falcon 9 pode ser reutilizado parcialmente, já que o propulsor aterrissa de volta na Terra. Antes do Falcon 9, houve o Falcon 1. O Falcon 1 tentou seu primeiro lançamento no dia 3 de março de 2006. O voo durou apenas 41 segundos antes de colidir devido a um vazamento de combustível. A segunda tentativa no ano seguinte foi um pouco melhor, mas o foguete não conseguiu alcançar a órbita devido a uma série de problemas causados por um impacto inesperado, quando o primeiro e o segundo estágio se separaram. A terceira vez também não foi um encanto, pois um erro de sincronização fez com que os 2 estágios colidissem. Elon havia gasto todo o dinheiro que havia reservado para a SpaceX. Quando você teve aquele terceiro fracasso consecutivo, você pensou: preciso desistir disso? Nunca. Por que não? Eu nunca desisto. Quero dizer, eu teria que estar morto ou completamente incapacitado. Ele disse aos seus funcionários para continuarem. A então chefe de aquisição de talentos da SpaceX, Dolly Sim, lembrou no site de perguntas e respostas Quora, Elon disse, citação: "Precisamos nos levantar e sacudir a poeira, porque temos muito trabalho a fazer." Então ele disse com toda a coragem e ferocidade que conseguiu reunir: "Da minha parte, eu nunca vou desistir. E eu quero dizer nunca."
e que se ficarmos com ele, venceremos. Acredito que muitos de nós iríamos com ele até o inferno, levando óleo de sol. Foi a mais impressionante demonstração de liderança que já testemunhei. Enquanto Elon tentava salvar a SpaceX, a Tesla estava em apuros. Ele entrou na Tesla em seus primeiros dias, depois de investir milhões de seus lucros do PayPal, e se tornou o presidente do conselho da empresa. Depois de várias reviravoltas na administração, ele assumiu como CEO no final de 2008, em um momento crítico para a Tesla. A produção do primeiro veículo, o esportivo Roadster, ultrapassou muito o orçamento. Em outubro de 2008, a Tesla tinha apenas 9 milhões para continuar. Foi difícil convencer os investidores a desembolsar milhões a mais durante a pior crise financeira desde a Grande Depressão. Sua vida pessoal não estava boa. Ele estava em processo de divórcio com Justine, sua primeira esposa, com quem teve trigêmeos e gêmeos. Elon disse que 2008 foi o pior ano de sua vida. Com a SpaceX incapaz, o foguete indo para a órbita e a Tesla quase sem caixa, parecia que uma ou as duas empresas dele estavam prestes a falir. Como ele recordou com dor a Ashley Vance. Eu poderia escolher SpaceX ou Tesla ou dividir o dinheiro. Se eu dividisse, talvez ambas morressem. Se eu desse o dinheiro a uma empresa só, as chances de sobrevivência seriam maiores, mas isso significaria a morte da outra. Eu debati isso. Sentia como se tivesse que escolher entre dois filhos. Talvez sua infância tenha moldado sua determinação. Ele foi intimidado por anos enquanto crescia em Pretória, na África do Sul. Um dia, na 8ª ou 9ª série, ele e seu irmão, Kimball, estavam sentados no topo de uma escada comendo, quando um menino se aproximou por trás, chutou sua cabeça e o empurrou escada abaixo. Então, um grupo de meninos o bateu até ele desmaiar. O espancamento danificou seu nariz tão severamente que restringiu o fluxo de ar. Ele fez uma cirurgia para corrigir seu septo desviado. A vida em casa dele era dolorosa. Após o divórcio dos pais, Elon optou por viver com seu pai por um tempo. Mas ele disse a Rolling Stone que seu pai, Errol, era um ser humano terrível. Você não sabe. Meu pai terá um plano de maldade cuidadosamente elaborado. Ele planejará o mal. Elon achou consolo em codificar, programando até altas horas da noite. Com 12 anos, ele codificou um jogo chamado Blastar, com tema espacial. Uma revista sul-africana publicou o código e lhe deu $500. O jogo não era uma grande obra de programação, mas revelava sua inteligência subjacente. Ele fez suas fantasias de ficção científica se tornarem realidade ao criar a SpaceX aos 30 anos. Apesar de 3 tentativas de voo fracassadas, um investimento de uma empresa de capital de risco tornou possível a 4ª tentativa de voo da SpaceX. O futuro da SpaceX estava em jogo naquele 4º lançamento. No dia 28 de setembro de 2008, o Falcon 1 decolou. 9 minutos e 31 segundos após o lançamento, o foguete alcançou a órbita. Separação de estágio confirmada. O sucesso salvou a SpaceX, pois ajudou a garantir um contrato de $1 bilhão e 600 milhões da NASA para reabastecer a Estação Espacial Internacional. A SpaceX estava fora do alcance da morte, mas a Tesla ainda estava sob sua ameaça. Como a Tesla estava ficando sem dinheiro, Elon elaborou um plano para manter sua empresa à tona. Ele cortou 25% da força de trabalho e contou com amigos para cobrir a folha de pagamento semanal. Ele conseguiu juntar $20 milhões, incluindo o dinheiro que ganhou investindo na startup de data center de seu primo, que a Dell comprou no ano anterior. Os investidores concordaram em igualar o que ele conseguisse por conta própria. Esta nova rodada de $40 milhões em financiamento salvou a Tesla na véspera de Natal. Foi na última hora do último dia em que isso era possível. A Tesla enfrentaria muitos mais anos de dificuldades após abrir capital em 2010 a $17 por ação. Embora o Model S tenha impressionado o mundo, as pessoas hesitaram em comprar o veículo de luxo após seu lançamento em 2020. Bem, Elon fez com que seus empregados se tornassem vendedores, cuja função era persuadir qualquer pessoa que depositasse $5 mil a seguir em frente com a compra. Quando os pedidos não chegavam rápido, a Tesla anunciou que fecharia temporariamente a fábrica para manutenção, escondendo os verdadeiros motivos para não alarmar os investidores e evitar a queda das ações. A tática de Elon funcionou. Em 2013, a Tesla chocou Wall Street ao anunciar seu primeiro lucro. Elon sempre teve como meta criar um carro elétrico mais barato. No entanto, a Tesla não conseguia atender a demanda pelo Model 3. Para ser sincero, estaremos em um pesadelo de produção. E como diz o ditado, se você está no inferno, continue. Elon prometeu fabricar 5 mil Model 3 semanalmente no começo, mas só conseguiu fazer 800 carros por semana nas primeiras semanas de 2018. A Tesla estava queimando caixa ao tentar aumentar a produção de seu carro mais barato. Elon afirma que a Tesla estava a um mês da falência.
A situação era tão séria que ele dormia nas fábricas para economizar tempo, e disse que era para sofrer mais que seus funcionários. Ele falou a Bloomberg: "Quando eles sentiam dor, eu queria que a minha fosse pior." A dor foi amenizada quando a Tesla conseguiu encontrar uma forma de escapar do perigo mais uma vez. A Tesla aumentou a produção e virou a situação ao começar o ano. Agora, expandiu de uma fábrica em Fremont, Califórnia, para fábricas em todo o mundo. A Tesla entregou 1.300.000 veículos em 2022, e um deles era meu. Enquanto dirigia pelo Canadá no último verão, pensei que um dia os carros elétricos seriam tão normais que seriam apenas chamados de carros. Percebi que as estações de supercarregamento estavam quase desertas. Não havia ninguém carregando ao meu lado, mas em breve, as estações de carregamento estarão mais ocupadas. Muitos países, incluindo o Canadá, determinaram que todos os novos carros e caminhões leves vendidos devem ser veículos de zero emissão, por como se fosse tão bom quanto o modelo Tesla, e outras montadoras também usarão a rede de carregamento da Tesla, como a Ford. Elon deixou claro que a Tesla deve desenvolver carros que sejam totalmente autônomos, sem qualquer tipo de intervenção humana. Isso é o que realmente diferencia a Tesla de ter um grande valor e ser quase irrelevante. Os engenheiros da Tesla estão focados em melhorar a tecnologia de direção autônoma e pretendem incorporá-la em um robô. O Optimist pode ter soado como um mero detalhe quando a Tesla o lançou pela primeira vez. No entanto, aqueles que são perspicazes ou ouvem com atenção entenderão que o Optimus, no final das contas, valerá mais do que o negócio de carros, mais que o FSD. Sem dúvida, há ainda mais ceticismo em relação ao plano de Elon de reduzir o tráfego colocando Teslas em seus próprios túneis. Ainda estamos há anos de descobrir se os túneis da Boring Company se tornarão um meio de transporte inovador, ou se existem muitas falhas no plano de Elon. É cedo para determinar o potencial do Neuralink, que recebeu aprovação regulatória em maio deste ano para testar seu implante cerebral em pessoas. O chip da Neuralink tem como objetivo estimular o cérebro e permitir que pessoas com lesões na medula espinhal operem seus computadores e smartphones usando apenas o pensamento. Penso que temos uma chance e uma dimensão, uma oportunidade de conseguir dar a oportunidade a alguém que não pode andar ou usar os braços para voltar a andar. O objetivo a longo prazo do Neuralink é fundir humanos com IA. Um tema comum permeia todas as suas empresas: o sonho de liberdade da Terra, buscando liberdade dos combustíveis fósseis, liberdade do trânsito, liberdade em relação às limitações da biologia humana. E agora o Twitter está lutando pela liberdade de expressão, que sentiu estar reprimida sob a liderança... Você não pode fazer nada, é isso? O Twitter modificou seu nome oficial para X Corp para seguir o plano de Elon de converter o Twitter em X, o mundo em constante evolução, tudo mais. Isso inclui tornar o Twitter uma experiência de vídeo melhor e um pequeno anúncio. Agora estou postando todos os meus vídeos completos no Twitter, onde também compartilharei insights tecnológicos exclusivos. Você pode me encontrar no Newsthink ou clicar no link na minha descrição. Embora Elon tenha trabalhado em suas empresas por mais de 10 anos, o potencial delas está apenas começando a se manifestar. Independentemente de ele ter sucesso ou falhar, ele não desistirá. Ele disse uma vez: "Se algo é suficientemente importante, você faz, mesmo que as probabilidades não estejam a seu favor."